sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. No episódio de hoje, vamos falar como as empresas brasileiras estão lidando com os desafios das mudanças climáticas e o que as organizações podem fazer para reduzir riscos e aproveitar as oportunidades. Sobre esse assunto, eu converso com Débora Batista, que é mestre em Gestão para a Competitividade da FGV-AESP, e Jorge Soto, que é professor da FGV-AESP e diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Débora, você fez esse estudo, né? Vamos começar explicando, né, quais os principais riscos que as mudanças climáticas representam para as empresas brasileiras. Nossa, bem, eu acho que até é difícil de resumir tudo, porque são tantos, né? A mudança climática, ela representa um risco enorme com implicações financeiras para as empresas. Tem riscos de destruição ou danos a propriedades, instalações, aos ativos da empresa. Tem riscos de interrupção ou disrupção das cadeias de valor, e aí isso afeta viabilidade de produção, viabilidade de distribuição, acesso de funcionários até ao local de trabalho. Além disso, você pode enfrentar dificuldades no acesso a recursos naturais e energia, afeta a qualidade, disponibilidade de água. E isso também sem falar, estou falando que são muitos, né? Isso sem falar até nos riscos financeiros ligados a outros aspectos. Por exemplo, empresas que vão exportar ou que têm que segurar seus produtos enfrentam aí também custos mais altos de seguros. Está sendo um desafio agora para as empresas seguradoras lidar com isso. Tempos mais longos de transporte, enfim, muitos riscos que se traduzem como gastos. Vocês fizeram um artigo, né? Você fez um artigo para a revista GV Executivo sobre como as empresas podem melhorar a sua resiliência e reduzir a vulnerabilidade, né? Os efeitos das mudanças climáticas, né? Conta pra gente como é que foi esse estudo. Nossa, esse estudo foi um esforço enorme que eu desenvolvi com meu orientador na época, que foi o professor Soto. A mudança climática sempre foi uma área que me desafiou. Aí eu tive sempre grande interesse em entender como é que a gente pode atuar. E aí o esforço foi olhar para, já que a gente já sente impactos da mudança climática, é muito difícil de evitá-los, como lidar com essa parte, como adaptar, como absorver isso. Então, foi aí um mergulho no que é adaptação, um mergulho no setor privado e o que o setor privado está fazendo em termos de adaptar, se eles estão olhando para isso, e depois como são os sistemas de gestão de riscos para essas empresas. A gente olhou com base nos relatórios do CDP, que é uma plataforma que consolida informações autorreportadas de empresas, governos do mundo todo. E vimos que naquele ano tinha havido um destaque. 6 empresas brasileiras tinham se destacado com relação à sua atuação com mudança climática. Então eu falei, olha, vamos ver se elas fazem adaptação. Para isso a gente fez uma pesquisa, um mergulho, lemos os relatórios, lemos também seus relatórios no índice de sustentabilidade da Bolsa, para entender se havia mesmo condições de olhar para o que elas estavam fazendo. Dessas 6, eu fiz uma tentativa de aproximação com todas elas, apenas 3 retornaram, dando abertura para que eu pudesse conversar com representantes lá de sustentabilidade, o que vocês estão fazendo especificamente, o que vocês estão enfrentando. E aí são empresas de que setor que você pesquisou? As empresas que responderam são de 3 setores, do setor elétrico, do setor petroquímico e do setor de celulose e papel. E, professor, né, acho que além da sala de aulas tem a prática do dia a dia, né? Como é que as empresas estão integrando essa adaptação climática em sua gestão de risco? Primeiramente, obrigado por estar com você novamente, Débora. Obrigado pelo convite, Érica. As empresas estão entendendo que o clima está mudando. Isso aí nós vemos constantemente, todos os dias, sobre isso, né?
Então, as empresas estão, primeiro, acho que o primeiro estágio é entender os riscos físicos a que elas estão envolvidas, alguns dos quais foram citados pela Débora. E aí, entender o que fazer no caso de uma forte chuva. Então, se adapta a isso. Por exemplo, depois as empresas estão vendo que existe uma transição acontecendo também para um futuro de uma economia de baixo carbono. Nessa transição, muita coisa pode mudar. Por exemplo, o novo entrante no mercado, uma nova tecnologia surgindo, a precificação de carbono acontecendo. Esses são riscos, como a Débora colocou, que podem trazer riscos financeiros. Esses riscos de transição incorporados seria o segundo estágio, podemos dizer assim. E o terceiro é, entendendo tudo isso como uma variável que pode influenciar muito a empresa, integrar completamente na gestão estratégica de riscos da empresa. Esse seria o terceiro estágio. Eu diria que as empresas estão se movimentando e, no geral, acho que ainda há muito por fazer. Agora, Débora, a adaptação climática é difícil, né, de quantificar e implementar. Precisa de entendimento dos fenômenos climáticos, dos riscos, das implicações, né? Qual que é a importância e o papel dos gestores nesse assunto? É fundamental. O que a gente percebe é que o desafio exige do gestor competências novas, um olhar mais sistêmico, uma habilidade melhor de lideranças colaborativas, participativas. São grandes desafios que exigem parcerias para sua resolução. Então, o que a gente vai ver mais e mais são diferentes partes, diferentes organização, governo, empresas sendo obrigados a trabalharem juntos. E aí, então, do gestor, você precisa da capacidade de ver o que a sua empresa, a sua organização precisa, quais os riscos que ela enfrenta no curto, no médio, até no longo prazo. É um grande desafio da mudança climática, da sustentabilidade em geral, essa questão temporal. Como você lida com custos que, num primeiro momento, são extremamente concentrados e onde você não tem certeza de desafios, como você comunica sobre isso, e aí você precisa também entender. Então, aí é outro desafio que o gestor vai ter que superar. Como aproximar essa conversa da mudança climática, que é complexa, como aproximar isso da estratégia empresarial e como comunicar isso para o time, como enfrentar a exigência de stakeholders, de diferentes partes, por uma comunicação de resultado. Agora, a gente tem vários desafios, né, no dia a dia, e essas empresas precisam implementar as estratégias de adaptação, né? Quais são esses desafios para implementar essas estratégias, professor? Bom, acho que os desafios também são bastante amplos, né? Nessa lógica da incorporação que a Débora comentou, na incorporação da estratégia, os desafios estão associados a entender que a prevenção, sim, pode ser viável, apesar às vezes, o aumento de custo para aquela ação ser necessária. É possível que esse aumento de custo compense uma perda futura. Então, o desafio está em olhar numa lógica de longo prazo para uma coisa que vai provavelmente acontecer, que os modelos climáticos estão lhe avisando, vai acontecer. Então, esse olhar de longo prazo é necessário, assim, e nem sempre ele está presente nas empresas. Segundo, os riscos estão mudando no tempo para frente, porque normalmente a gestão de riscos é olhando para trás. Não, o que aconteceu, um acidente que aconteceu, isso pode acontecer de novo. Aí, se olhar para trás, normalmente a gestão de risco olha para trás. Nos riscos climáticos, tem que olhar para frente. Os modelos climáticos estão dizendo o número de fenômenos extremos vai aumentar, a frequência deles vai aumentar, a amplitude deles vai aumentar, os riscos crônicos, aqueles que o nível do mar vai aumentar, isso tudo está mudando para frente. A gente estava falando sobre isso, né? Dos riscos crônicos, né? E os desastres mesmo, que a gente olha para algumas tragédias, né? Quando você pensa em Brumadinho, quando você pensa num desabamento em Petrópolis, na Bahia, a gente tem
verdadeiras catástrofes aqui, desastres mesmo. Mas a empresa ela tem que pensar olhando para trás e para frente. Exatamente. E aí a conta pode ser feita. Quando você olha, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui em São Paulo. Em São Paulo, o estresse hídrico já estava nos rondando há muito tempo. Em 2012, a empresa que eu trabalho decidiu viabilizar o investimento de ter acesso à água de reuso, água que era esgoto foi transformada em água industrial. A água custou um pouco mais caro naquele momento, mas na sequência, em 2014, teve uma grande crise hídrica, a fábrica não parou um segundo, não parou. Ou seja, aquele investimento feito, aquele pagamento um pouco maior, naquele momento, foi compensado pela não interrupção da operação. Então tem que fazer essas contas, e ela, quando você faz a conta, considerando o que vai acontecer no futuro, várias vezes se torna viável. Agora eu fico pensando na competitividade, né? Porque a gente estava falando exatamente de um investimento alto que você só vai ter o retorno no futuro. E como é que isso pode gerar competitividade se o teu concorrente, de repente, não está fazendo o que você faz e você tem um custo maior para fazer aquela operação ser sustentável ou estar adaptada climaticamente, né? Está pensando aí na adaptação climática. Faz sentido isso? Faz sentido. Se você olhar planejadamente para um ponto futuro, quem vai estar melhor no ponto futuro será aquele que percorrer o caminho mais eficiente. Aquele ponto futuro está dado, que é a situação, por exemplo, da temperatura chegar a 2 graus, vamos supor. Esse ponto futuro está dado. Então, o caminho a percorrer nesse processo, quanto mais inteligente, melhor vai ser a posição futura. O ser mais inteligente, às vezes, vai se antecipar, entender qual é o melhor momento de fazer a mudança, por exemplo, da matriz energética. Por que esperar o último momento para mudar? Naquele momento pode ter menos energia disponível, pode estar mais cara. Então, se você faz o momento de forma planejada, escolhendo e não pela imposição, às vezes. A imposição, vem uma legislação, você tem que fazer. Aí você tem que fazer, fazer correndo, normalmente é mais caro. Então, você pode sim estar em um melhor momento futuro de competitividade. Adicionalmente, podem surgir oportunidades, como você comentou. Oportunidades para trazer novos produtos. Então, há que fazer essa transição para a economia de baixo carbono. O que você pode trazer de oportunidade para isso? Ou precisaremos estar, sei lá, com acesso à água. Esse acesso à água, quem vai me prover esse acesso à água? Isso é uma oportunidade para a empresa oferecer acesso à água. Então, a adaptação para as mudanças climáticas também oferece oportunidades. É isso, né? Eu queria que você falasse um pouco, Débora, né, de que forma que pode melhorar a adaptação climática, pode melhorar a competitividade e gerar novas oportunidades de negócio. Que oportunidades são essas e como é que melhora a competitividade? É ótima essa pergunta e ela meio que vem em complemento aí ao que o professor estava falando, porque quando a gente pensa na adaptação feita preventivamente, de uma forma planejada, onde você pode olhar as opções disponíveis, as soluções possíveis, avaliar o custo de cada uma, optar por uma adaptação mais lenta, que você tenha a chance de testar, não é aquela reação imediata que geralmente você tem que desenvolver quando é reativa a sua forma de adaptar, né, ou por uma imposição de regulação, ou por uma imposição de um evento climático extremo. Mas aí você pode aprimorar processos, economizar recursos, ajustar, eu acho que todas as adaptações, especialmente quando você está olhando para um futuro, tentando entender o contexto onde a sua empresa vai atuar, e isso envolve o ecossistema no qual ela se insere, você tem melhores condições de precificar, de preservar, por exemplo, a continuidade das suas operações, de evitar esgotamento de recurso natural que você necessite, ou às vezes prevendo que pode haver um risco, não de um esgotamento, mas de uma contaminação ou de uma perda de qualidade, você começa a explorar alternativas, então você vê possíveis novos produtos, possíveis novos até serviços, porque também à medida que você vai desenvolvendo produtos mais adequados a uma demanda que está atenta e que exige ali
um produto que seja sustentável, ou que seja verde, ou que leve em consideração vulnerabilidades, você também percebe que há necessidade de capacitação ou de formação, e aí você também desenvolve isso. Isso tudo vai fortalecendo o modelo de negócios, da sua operação. Garante a operação, garante que investimentos feitos não ocorram em locais ou geografias onde podem enfrentar ameaças maiores. Então, em termos de planejamento, em termos de gestão de riscos, você economiza e tem potencial de achar novos mercados. E tem uma questão que é a cadeia de valor, né? E a sociedade como um todo, o entorno, a comunidade. Queria que suas considerações finais aí sobre essa integração aí da empresa com a cadeia de valor e com a sociedade como um todo, para que isso tenha um impacto social também. Nós agora em maio vimos a situação do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul perderam 5% do PIB nesse evento climático de grande inundação. E aí muitas empresas pararam de produzir. Não porque não estivessem individualmente, talvez até preparadas para uma grande inundação, mas não adiantou elas se preparar sozinha porque os acessos foram bloqueados, as dificuldades dos serviços não estavam mais disponíveis, então tiveram que parar. Essa situação, ela envolve, e é assim, digamos assim, para uma gestão, envolve uma nova forma de pensar, um novo mindset, que é olhar para a cadeia de valor, como um todo, naquela localidade. Obviamente, porque os eventos climáticos naquela localidade são diferentes da outra localidade. E isso nos empurra para essa colaboração sistêmica, podemos dizer assim. É um sistema que tem que trabalhar com os governos, com sua cadeia de valor, com as comunidades. Todo mundo tem que estar preparado para enfrentar a situação. Em muitas situações, eu diria que não estamos. Felizmente, o governo está trazendo a público uma estratégia, até está em consulta pública, nesse momento, Estratégia Nacional para Adaptação. É necessário, eu acho, que o envolvimento dessas parcelas todas, desses grupos todos, para contribuirmos, porque ela tem que andar para frente e tem que ser orquestrada. Não pode ser a empresa puxando para um lado, o governo puxando para o outro, de alguma forma tem que ser orquestrada. E, finalmente, para concluir, eu diria que tem que estar conectada também com a mitigação, com a redução de emissões. Temos que fazer essas duas coisas juntas. Não podemos desistir de reduzir as emissões. Temos que continuar focando na mitigação das mudanças climáticas. E nessa busca da redução de emissões também há uma interconexão com a adaptação. Você vai buscar novas fontes de energia para ter mais energia segura. Então, isso você pode fazer, redução de emissões e nova fonte ao mesmo tempo. Então, você poderá trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo. Isso chama-se resiliência climática. É para lá que eu acho que temos que fluir. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. O importante é a difusão do conhecimento. Vamos continuar. Débora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada por estar aqui, me convidarem. Prazer. E quem quiser saber mais sobre o assunto, é só conferir o artigo na revista GV Executivo. Até uma próxima.